pelo convite. Eu já, nos velhos tempos, eu percorri quase que todas as federações, tive reuniões, nunca mais fui convidada, mas é verdade. Aí deixo claro que se me convidarem eu vou. Né? Então, eu já estive em vários estados, em várias reuniões, em outros tempos. Eu optei por fazer uma apresentação muito mais de abordagem geral, que a minha abordagem coincide, evidentemente, com a abordagem do governo. Não quer dizer que eu estou aqui falando em nome do presidente. Eu fui convidada como assessora, vou falar as minhas ideias, mas que, no geral, há uma coincidência. Eu acredito que eu vou falar um pouco da nossa época, do momento que nós estamos vivendo juntos, esta época, com toda a sua riqueza e com toda a sua tristeza, né? Eu acho que, no geral, nós, humanidade, estamos prejudicados pelo negacionismo. O negacionismo, ele abrange vários aspectos, a ciência, a cultura e outros aspectos que eu vou pôr óculos e o Cláudio. História, história, né? Mas especificamente, eu gostaria de dar atenção a um aspecto do negacionismo. É o negacionismo do multilateralismo, que eu acho que é o maior prejuízo para a paz mundial, o maior prejuízo para a convivência entre as nações, entre os povos, entre os países, entre os estados. Como se enxerga esse negacionismo? Porque o que é o multilateralismo? Vamos dizer, a União Europeia é um exemplo forte do multilateralismo, foi a maior conquista do pós-guerra, construir a União Europeia. E vem, então, um tal de um Brexit, que convence os ingleses que é ruim estar junto, que é melhor ficar separado. Coisa que os britânicos já perceberam que fizeram uma bobagem. Um arrependimento total, vocês já devem ter visto várias reportagens, vários documentários, como que há um arrependimento por ter saído da União Europeia e como é que isso prejudica os britânicos e os demais europeus. Então, o ataque, o negacionismo, a negação do multilateralismo se repete quando, por exemplo, na América do Sul, se faz uma reunião, né, do Mercosul e, vamos dizer, o presidente da Argentina não vai e reúne com o governador de Santa Catarina no mesmo país, no mesmo momento. São ataques, não precisa falar muito, precisa só não ir e só fazer outra coisa com alguém de direita, por exemplo. Com todo respeito, eu acho que sempre vai ter governadores de esquerda, de direita, de centro, mas uma coisa é eles existirem, outra coisa é não haver um âmbito de convivência. Os exemplos são muitos, poderíamos entrar no Brasil também agora na questão da segurança pública. O governo brasileiro tem uma PEC que propõe articulação de todos os níveis da atuação na segurança pública e alguns governadores acham que não, que eles têm que se juntar separado, que não é para fazer junto e, mais ainda, faz uma combinação com o governo dos Estados Unidos em cima de uma pretensão de extraterritorialidade que daria aos Estados Unidos o direito de invadir o Brasil, por exemplo. São questões muito amplas, questões muito profundas, que estão pautando o nosso dia a dia, que estão pautando os nossos tempos, e que, digamos, no âmbito pessoal, no âmbito dos partidos, dos grupos, se reflete na polarização. A polarização não é um tema, a polarização é o fruto dessa retomada, desse reensaio da Guerra Fria. Você está lá, eu estou cá, não falamos, eu construo meu clubinho, eu falo com minha turma, não tem diálogo. Ô, Cláudio,
uma mesinha seria bem melhor para os meus papéis não escorregarem, mas tudo bem, agora já foi. Não, é que esse aqui é um estilo moderno de sofá que não combina nem com minha coluna vertebral, nem com meus olhos, nem com os óculos, nem com nada disso. Enfim, é apenas uma observação, certo? Não, a gente tem que se divertir um pouco também, né? Não é? Então eu estava dizendo que, de um lado, o negacionismo cria tensões, ao contrário do que o multilateralismo permitiria, e, de outro lado, no âmbito das relações pessoais, de grupos, de clubes, não sei o quê, cria a polarização, que virou um tema. Um tema que não é tema. A polarização não é tema. Temas é o clima, a polarização é a saúde, é tema, a saúde é tema. A polarização é um produto infeliz desse negacionismo. O cujo qual, Cláudio, desculpa, você botou um tema aí de polarização aí de amanhã, que eu estou sabendo, é uma pena ter a polarização como tema, tal, eu sou meio poeta também, de vez em quando. Bom, junto com isso, você tem que me avisar quanto tempo eu tenho, porque o tema é tão bom. Até a tarde, vamos lá. Eu não preciso almoçar, estou gordinha, então vamos lá. Então, eu estou colocando a questão do negacionismo, que empurra o mundo para o enfrentamento, para a guerra, para a negação, tudo isso, no âmbito pessoal, para a polarização, e como invólucro é a desinformação como arma, uma das mais perigosas armas do nosso tempo. Eu não estou falando de informação errada, eu estou falando de desinformação. O que é a desinformação? Eu sei que vocês três são pessoas muito sérias, etc. Eu sei. Eu imagino. Mas, independentemente do que eu sei, do que eu imagino, eu saio por aí falando que você é um cara ruim, né? Ninguém te conhece, mas a fama fica que você é um cara ruim. Aliás, eu lembrei, desculpa, uma história que meu pai me contava do Shtetl. Todo mundo sabe que é o Shtetl, meu pai veio de um Shtetl da Polônia, perto da Ucrânia, né? Então, diz que uma vez um cara ficou desesperado porque ninguém mais falava com ele no Shtetl. Viravam a cara para ele. Andavam por aí, viravam a cara para ele. Ele ficou desesperado, não sabia o que fazer, andava pelo Shtetl, ninguém fala com ele. Ele foi falar com o Rebbe, com o Rabino, né? Chegou e falou: Rebbe, o que eu faço? Eu falei: mas você não sabe o que está acontecendo? Não, porque todo mundo está falando que tua irmã é puta. Aí o cara ficou assim: mas Rebbe, eu não tenho irmã. Eu não preciso continuar. É óbvio. É o que está acontecendo hoje. Os cortes, os TikToks, não importa se você tem uma história, se você tem uma vida, se você está todo dia numa batalha, importa que uma vez você escorregou numa palavra e dá-lhe, que é o que fazem com Lula na comunidade judaica. Virou antissemita. Por que o Lula é antissemita? 30 anos de trajetória de relacionamento, eu fiz um caderninho, depois vocês vão receber, recuperando toda a trajetória dele. Tá? Você pode não concordar com um dia, uma palavra, não sei o quê, mas são 30 anos de relacionamento. O Cláudio lembrou aqui, eu vou lembrar de mais outras coisas, vocês vão ler o caderninho, vão lembrar. Não é uma coisa ou duas. O Lula tem uma trajetória de relacionamento, de proximidade, que é para orgulhar e que faz do Brasil, junto com a lei brasileira, que nós temos uma lei como é que é, cadê o Bialski? Tipifica o antissemitismo como uma forma de racismo, a melhor lei que a gente podia ter. Não, com todo o respeito, não precisa do IRA. Essa lei é espetacular. E mais, a Conferência Nacional de Direitos Humanos teve uma resolução que precisamos ajudar a implementar, precisa se mexer, não precisa ficar xingando, precisa se mexer para ajudar a implementar,
que o Holocausto tem que ser um tema do nono... Me falaram que não fala mais ano, curso. Do nono ano do ensino fundamental. Se é o Holocausto, pode ter também mais alguns temas do tipo, e nós precisamos ajudar que isso ocorra, que isso seja implementado. Então, nós temos a melhor lei, nós temos uma resolução que coloca a educação, e é melhor a gente tentar trabalhar para implementar isso do que ficar se xingando. Ah, porque o Brasil saiu do IRA, porque o IRA. Desculpe, gente. Eu até 2 anos atrás nem sabia o que é o IRA, e eu duvido que dentro da comunidade judaica tem 1% que sabe o que é o IRA. Aliás, que falam AIRA, porque em inglês eu aprendi isso agora num congresso que o pessoal falava AIRA. O que é o IRA? O IRA tem uma definição de antissemitismo. Bem-vindo seja, é uma delas. Como é que chama? Declaração de Jerusalém. Uma declaração de mais de 500 intelectuais, uma grande parte israelenses, judeus, define de outra maneira. O Diaspora Alliance, que é feita com norte-americanos, alemães e britânicos, que me procuraram um dia, vieram bater papo sobre isso, tem outra definição de antissemitismo. Por que nós não temos a nossa? Por que nós temos que fazer do AIRA uma questão de vida ou morte, ou de nós e eles? Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas me falam, mas o IRA tem adesão de 35 países. É verdade, mas a ONU tem 189 países. O que é 35, se eu quiser por esse lado? É porque você não gosta do meu óculos. Você que mudou de médico. É melhor você primeiro perguntar o que aconteceu, para depois falar. Ele chamou. Tá gravando, hein? Tá gravando. Eu acho ótimo. Eu falo o seguinte, eu tenho uma regra, certo? Eu não preciso me preocupar se está gravando ou não. Tudo que eu falo é público. Não, pro Cláudio que eu tô falando. Não, mas o Cláudio é outro problema. Aí eu não sei se tudo é público. Bom, então, voltando ao que eu estava dizendo, é verdade, tem 35 países que aderiram ao AIRA, tem 189 países na ONU. E daí? Tem 150 que não aderiram. Mas eu não tenho problema com a AIRA, eu tenho problema com 3 itens da AIRA que faz com que alguém que critica Israel é antissemita. E a Econib toma a AIRA como referência para caracterizar alguém como antissemita. Não pode, Cláudio. Tem que ser diferente. Tem que ter um debate com os judeus brasileiros, com os intelectuais brasileiros, com as universidades que têm trabalho nessa área. Tem que ter um debate com juristas e tem que chegar numa conclusão que aí sim vamos fazer qual é a nossa definição. Não, aí vai um tal de Pazuello, que descobriram agora que ele é judeu, não sabia, que pode ser ou pode não ser, não tem nada com isso, tem algum problema dele como ministro da Saúde na pandemia, gravíssimo, certo? Aí o Pazuello apresenta um projeto que é obrigatório ensinar das escolas brasileiras a definição do IRA, está contra a Constituição. Ele apresenta um projeto que é anticonstitucional, ou inconstitucional, não sei, como eu não sou deputada faz muito tempo, eu não lembro mais qual é o termo certo. Tá? Então, gente, vamos abrir, nesse sentido, Cláudio, diálogo, democracia, requer fóruns, requer abrir a boca, requer falar, requer conversar, requer ter uma dinâmica que não é dinâmica de um tribunal de júri, de acusação. Muitas vezes, essa história de antissemita não é antissemita, tem cara de tribunal de acusação, vamos com calma. Acusar o Lula de antissemita, com a trajetória que ele tem de mais de 30 anos no governo e fora do governo como político. Não sei se vocês sabem que a primeira vez que o Lula foi para Israel foi em 1993. Ele era presidente do PT, não era presidente do Brasil. Foi lá no estádio de Ramat Gan, ver um jogo com esse mocinho aqui, que parecia uma criancinha, tem uma foto deles, né? Em 93, visitou kibbutz,
conheceu a irrigação, não foi o seu Bolsonaro que descobriu a irrigação por gotejamento, não. Levou gente do MST para conhecer kibbutz. Isso é o Lula. Teve com o Netanyahu, que era da oposição, teve com o Shimon Peres, que era da situação, teve com a Stadlut, teve no kibbutz, teve em tudo quanto é em 93. Aposto que muita gente que está hoje aqui não sabe disso. É uma informação. Por isso que eu falo que desinformação também pesa na concepção que as pessoas têm. Bom, você falou que eu posso falar até de noite, né? Ótimo, mas antes do jantar, né? Antes do jantar. Bom, então vamos lá. Eu pulei um negócio aqui, tal, para não. Eu pegando de novo, então, o importante, eu estava falando que predomina a desinformação, aí eu dei uma desviada para desinformação, volto agora aqui, quer dizer o seguinte, a questão do antissemitismo e a questão da guerra Israel-Hamas não é uma questão que diz respeito somente aos judeus, exatamente pelo que eu coloquei do cenário mundial. É uma questão da humanidade, é uma questão do planeta, é uma questão da democracia. E eu duvido muito que se a gente se alia com antidemocratas, a gente está ajudando alguma coisa nesse debate. Então, eu vou colocar assim, como é que eu vivo as coisas, né? Porque eu sou muito intuitiva. Então, semana retrasada teve um ato em memória dos 2 anos do ataque do Hamas e das vítimas. Quem organizou? O Sérgio Moro. É mesmo o perfil mais preciso para organizar um ato desse, para falar em nome da democracia, da paz? Por que o Lula não organizou? Que ele não estava aqui. Olha, boa pergunta, viu? Foi uma ótima pergunta. Você falou de pessoas aqui que são caras da comunidade judaica do Amazonas. Por exemplo, o general Pazuello. Ok. Ele levou oxigênio dentro dos aviões amarrado e salvou muita gente lá. Porque o PT não deixou construir uma estrada que liga Manaus ao resto do país. Desculpa, eu não posso ouvir isso calado, Cláudio. Tá, eu também acho que você não deve ouvir calado, mas você também não pode fazer afirmações nesse tom. Eu também tenho direito de fazer. Não. A senhora fez afirmações, a senhora está fazendo várias afirmações e eu estou fazendo as minhas. Então, isso é um diálogo. Eu disse que você não pode dar afirmações que não correspondem exatamente com a realidade, mas você pode falar. As suas também não correspondem. Bom, então como é que eu continuo? Vamos, eu entendo, vamos seguir, tá? Eu acho que é importante você se posicionou, não há problema. Clara, eu não tenho problema nenhum de debater nem de escutar. Não há problema. Eu acho que só não vamos fugir do debate, porque deixa a Clara finalizar, ela está aqui para depois responder com toda a serenidade e estamos indo muito bem. Não tem problema nenhum. Por favor. O general Pazuello pode ser respeitável, por senhor, para mim não é. Pronto. Podemos ver se é uma questão de opinião ou de informações. Ok, então voltando. Quando alguém usa o fato de ter 35 países que aderiram ao IRA, sendo que a ONU tem 189, para proteger o IRA, a mesma opinião não valoriza a decisão de 150 ou 60 e tantos países pelo Estado palestino. Aí não vale nada, porque a ONU não serve mais para nada, porque a ONU está desacreditada, que isso não importa. É ruim. Então, essa questão, a questão da construção do Estado palestino, eu quero que fique claro, isso você sabe, nunca escondemos. O governo brasileiro, nosso e do Fernando Henrique, sempre se posicionou por 2 estados. 2 estados convivendo em paz, um do lado do outro, com fronteiras seguras, etc, etc, etc. Sempre. E agora também. O que acontece? O primeiro-ministro de Israel na ONU declarou alto e bom som a seguinte frase: não haverá Estado palestino. E é a opinião dele e do governo dele. Então tem uma polêmica aí muito séria. E essa polêmica, Cláudio, acho que ela tem que ser levada, acho que tem que conversar do que se trata. Sabe por quê? Metade de Israel é a favor de um Estado de 2 estados.
ou 1/3, ou 40%, depende da situação, ou 70%. Então, assim, você fala em Estado palestino, dependendo como for, você virou antissemita. Então, peraí, aquele general, Marcelo, me lembro o nome, Yair Golan, ele é antissemita? Ele é antissemita? Ele lidera uma oposição feroz contra o governo. O Ehud Olmert é antissemita? Os meninos, os jovens do Standing Together, que não tem nada a ver com os Stand With Us, Standing Together, que militam diariamente em Israel, inclusive na Cisjordânia, que enfrentam a repressão ali, que apanham ali, esses meninos, eles são antissemitas? A filha do Amos Oz, que teve no Brasil recentemente, é antissemita? Então, vamos com calma, vamos tratar das questões na abertura que elas precisam, com divergências, é claro, eu penso de um jeito, o companheiro lá do Amazonas pensa de outro, certo? Porém, vamos tratar as questões reconhecendo que não são absolutas e que não é uma coisa divina, né? Então, essa questão eu acho que é importante. Bom, só para esquece Israel, esquece a Palestina, esquece tudo. A ONU não presta mais? Não precisa existir? Aí entra a questão do negacionismo. Eu acho, e o nosso governo, o Lula, vem falando que a ONU precisa ser reformada, que precisa ter um esforço para que ela volte a ser o que foi. E ele muitas vezes usa até o símbolo, ele fala, a mesma ONU que teve força para criar o Estado de Israel, tem que ter força para criar o Estado palestino. É uma simbologia, tá? Que seria muito boa se fosse concretizada. Mas tem outra postura. A postura é, bom, a ONU é uma porcaria, então deixa rolar, que é o antimultilateralismo, que é uma postura de negação do multilateralismo. E onde nós vamos parar se não tiver multilateralismo? Onde nós vamos parar se não tiver articulação entre os países? Onde nós vamos parar se não tiver mesas de diálogo? Então eu digo que nessa questão da paz em Israel, eu acho que infelizmente a história parou quando mataram o Rabin. Sim. A história da luta pela negociação parou naquele momento. E, infelizmente, o atual primeiro-ministro, ele é o líder do assassinato dos acordos. O assassinato, eu não sei se todo mundo aqui sabe, todo mundo deve ter visto aquele filme, reportagem de Israel daquela época, que o pessoal do Likud, dessa ala da política, saía na rua com faixas escrito morte ao Rabin, em hebraico, em inglês. Isso existe, isso é real, isso foi documentado. Morte ao Rabin significa morte aos acordos, e que é a tarefa principal do atual primeiro-ministro de Israel, é impedir os acordos, é impedir que tenha uma mesa de negociação. Eu sei que tem muitos inimigos, eu sei que tem muita gente que não quer negociar, eu sei que tem... Sim, mas como disse uma vez o Shimon Peres e outros também que eu conheço, fala assim, acordo não é com amigos que se faz, com amigos já está acordado. Acordo você tem que fazer com o inimigo. Você tem que conseguir uma negociação para juntar forças para sair do buraco, né? Então, acho que isso é extremamente importante, como eu diria, como uma tarefa da comunidade judaica, é buscar que tenha acordos, que tenha um caminho que leva para a paz, e não um caminho que chega alguém por cima e fala, bom, agora tem a paz porque eu quero que tenha paz. Uma paz que envolve as partes interessadas, que faz um processo que leva efetivamente para um cessar-fogo de verdade, não de mentirinha, né? E daí para frente. Bom, aí, enfim, eu tentando juntar as coisas, eu digo que o cenário que nós estamos vivendo é um cenário que requer a atuação de líderes dispostos ao diálogo, que requer a atuação
de líderes dispostos a sentar à mesa, a se mover para chegar na paz, não só no Oriente Médio. E desse ponto de vista, eu quero também enfatizar que o Lula, no mundo, ele é reconhecido com esse perfil. Ele é reconhecido como um líder que é capaz de levar, de negociar, de ter iniciativas que agregam. Ele é um agregador. Tanto é que o Shimon Peres, quando Lula teve em Israel lá em 2010, você estava nesse jantar, o Shimon Peres chamou Lula de colecionador de amizades. Esse é o nome que ele deu ao Lula, certo? Então, esse, no meu entender, é o rumo que tem que ter e é por onde que nós teríamos que tentar chegar para um outro caminho, para um outro mundo, para uma paz. Bom, então, só para concluir, juntar uma coisa com a outra, qual é o ganho de rotular um líder como Lula de antissemita? Qual é o ganho? Me conta. É melar a imagem dele. É esse o desejo? É esse o interesse? Para depois ter que ficar meses falando, não falei isso, acho que é aquilo, não, ele foi, mas foi só naquele dia, naquela frase, antes ele não foi, depois ele não foi. Acho que não. Acho que a questão toda é ver, nesses 30 anos, se esse líder é um antissemita. Ponto. Bom, agora, finalmente, eu trouxe um livreto que todo mundo vai receber. Eu preparei esse livreto com muitas informações. Agradeço quem me sugerir numa próxima edição que tenha mais informações ou melhores informações. E quero ressaltar aqui, só para o Cláudio não está me pressionando, mas eu acho que é bom caminhar para uma conclusão e abrir para algumas perguntas. Eu acho que é importante registrar, primeiro, no dia 7 de outubro, alguns momentos depois do ataque, Lula deu uma declaração, condenou o ataque terrorista. Condenou o ataque terrorista. Naquele dia e muitos outros dias depois e recentemente também. Entretanto, uma parte da opinião pública, algumas lideranças ficam cobrando que ele diga que o Hamas é uma organização terrorista. É uma ideia, mas pode ser, qual é o problema? Não, o Hamas é uma organização terrorista, no meu ponto de vista, mas o Lula caracterizou o ataque como um ataque terrorista. Nós estamos numa guerra semântica? Nós estamos numa guerra de palavras? Também, infelizmente também. No mundo que nós vivemos, sim. Ok, mas as palavras fazem sentido. Hoje, nesta semana, no nosso continente, por exemplo, dizer que os narcotraficantes são terroristas é dar um aval para o governo americano invadir o Brasil. E agora? Não são só palavras, não. Não são só palavras. Então vamos tentar medir as coisas na sua dimensão. Bom, eu tenho muitos... Eu acho que a última coisa que eu quero colocar aqui, que eu fiquei muito chateada, eu fui num evento no Rio de Janeiro, um evento organizado pelo CAN, Combat Anti-Semitism Movement. Nunca tinha ouvido falar. Uma articulação de judeus e evangélicos, predominantemente de direita, né? Foi interessante, eu fui convidada, pude falar ali, e eu percebi que há uma articulação por esse caminho, pelo CAN, que aliás outras pessoas me confirmaram que eles são prioritariamente de direita e até de extrema direita, né? Há um caminho com algumas bandeiras específicas, e uma delas me assustou um pouco, porque eu participei de uma mesa que era de legisladores de vários países da América Latina, a maioria evangélicos, e eles colocavam como a bandeira mais importante
levar a embaixada do país deles para Jerusalém, porque tem que estar em Jerusalém. Acho que todo mundo sabe, que todo mundo, no mundo inteiro, as potências sabem disso, não é por acaso que as embaixadas não estão em Jerusalém, todo mundo sabe que vai ser o último ponto. Depois que conseguir a paz, depois que conseguir acordos, vai ser o último ponto. Então agora, ok, onde é que ficam as embaixadas? Até então, falar em embaixada em Jerusalém pode ser um factoide, como foi de alguns presidentes, como no primeiro governo do Trump e como o Bolsonaro. Só que não tem embaixada lá em Jerusalém. Foi uma declaração, embaixada de fato não tem, né? Então, a simbologia, o senhor tem razão, que as palavras, os símbolos, mas às vezes a simbologia esvazia o significado das coisas. Dizer que a embaixada em Jerusalém é uma bandeira fundamental é ignorar que há 30 anos que está se tentando chegar lá, mas dentro de um acordo de paz que está tentando desde 1948. Todo mundo sabe que Jerusalém vai ser a última coisa a ser resolvida. Bom, então, finalmente, dito isso, eu agora vou ter que me expor às perguntas, né, na boa, porque tem mais coisa, tem um monte de coisa para falar. Mas já tem 3 perguntas. Não vai dar para fazer. Nós vamos tentar, pessoal, talvez até por uma falha minha, por favor. Não vai dar para todo mundo perguntar. A Clara vai estar aqui, vai almoçar com a gente, tá? Isso, eu acho que o dia de hoje ele é histórico no contexto da atividade da nossa comunidade, particularmente no carinho que eu tenho pela Clara, tá? E que é muito em admiração. A apresentação que ela fez para a gente, falando da questão da polarização, quando ela fala da União Europeia, é digna de uma reflexão. Nós estamos aqui para discutir polarização, mas percebeu o mal que isso traz na construção de um mundo melhor. Se a gente já sair com essa mensagem, ela é importante. Conheço ela substantivamente, não há problema nenhum de criticar, ela responderá a tudo. Eu respeito, faz parte da diversidade. E se alguém tem respeito e admiração para alguém que serviu o país dentro de uma leitura, eu não estou fazendo juízo da minha opinião, por favor. Tem até uma relação boa, mas não de proximidade. Mas ela tem o direito e o dever de ter a visão dela e não há problema nenhum nisso. Por favor, tá? Temos aí 3 perguntas e eu também quero falar alguma coisa, se for me dada a prerrogativa enquanto presidente. O BG quer fazer uma pergunta, por favor. Eu queria, Clara, primeiro agradecer muito você estar aqui, esse diálogo é fundamental, né? E eu queria perguntar para você o que você pode fazer para ajudar no diálogo entre a comunidade judaica institucional, na figura da CONIB, que é a sua principal representação política, com o presidente da República. Nós temos pedido, desde o começo desse Ok, está feita a pergunta. uma interrupção. Só para a gente poder, claro, você quer falar tudo no final? Bom, melhor no final, não. Tá bom. Marcos Knobel, pergunta. Bom dia, Carlos. Eu sou o Marcos Knobel, da UCESP. Eu queria colocar um tema que eu queria a tua opinião a respeito disso. O presidente Lula, como você falou, é um líder que agrega o diálogo. Na minha opinião, ele perdeu a oportunidade de ser um grande líder mundial nesse conflito. Ao invés do Lula, que tem um relacionamento tanto com Israel quanto com Hamas, Lula preferiu criticar Israel a partir do diálogo. Ele poderia ter chegado para o Netanyahu, poderia ter chegado para os líderes do Hamas e fazer talvez o que o Trump fez agora. Quer dizer, o Irã, isso você está dizendo. Irã, Hamas, Irã. Não, o Hamas também, a libertação dos reféns. Eu estou falando desde o começo da guerra. Ok, tá, Hamas pergunta. barra Irã também, poderia ter falado com o Irã. Rony Weisman, por favor. Obrigado, Marcos. Claro, muito prazer. Eu sou diretor da CONIB, advogado também, lidero uma frente de combate ao antissemitismo. E desde a guerra de Israel contra o Hamas, o antissemitismo no Brasil cresceu avassaladoramente. E a gente observa no nosso trabalho técnico que o grande aumento do antissemitismo se dá principalmente após as falas do presidente Lula em relação às suas declarações
em relação à guerra contra o Hamas. E minha pergunta objetiva é a seguinte: como que você, cara, pode ajudar a gente nessa empreitada por declarações mais equilibradas em relação à guerra de Israel e em relação ao combate ao antissemitismo? E depois a gente tem muito interesse em relação aos 3 pontos que a senhora comentou sobre mira, para a gente aprofundar tecnicamente esses 3 pontos para avaliar essa questão também. Daniela Rádio. Muito brevemente, Clara, muito obrigada. Eu acho que esse desconforto que a gente sente, acho que é justamente das ideias diversas, e isso que nos faz poder avançar. Então, obrigada por estar aqui. Eu estava lendo a frase atrás, né, do presidente Lula, em 2006, de que não se deveria medir esforços para se lutar contra o antissemitismo, racismo, intolerância e terrorismo. E dando, acho que, continuidade a essa pergunta, no Rio Grande do Sul nós tivemos, infelizmente, alguns casos práticos que reverbera algumas declarações ou posicionamentos, inclusive uma manifestação na frente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, casa da comunidade judaica gaúcha, e com as declarações exatamente as mesmas, infelizmente, que o governo federal deu em relação a Israel, e com políticos, claro. E de alguma forma isso legitima esse tipo de comportamento, e isso vai reverberando em outras coisas. Tinham cartazes ou de grupo terrorista ou de pessoas que foram, agiram como terroristas no 7 de outubro, na frente da Federação Israelita. Alunos das nossas universidades, infelizmente, sofreram ameaças, casos concretos que a gente teve que investigar, ir atrás de fazer. Então eu queria, assim, como judia, né, porque eu acho que isso é uma preocupação nossa, sua também, nossa, como que a gente lida com isso, porque tem consequências trágicas. Mais alguma pergunta? Marcelo? Desculpa. Marcelo, perdão. Depois você, finalizando com chave de ouro, Amazonas. Eu queria fazer uma pergunta. Lógico. Por favor, perguntas e rápido, que ela precisa responder no bloco. Uma pergunta rápida, porque a Clara mencionou especificamente em relação à crítica a Israel, e isso necessariamente é uma desinformação. E eu acho que aliado ao que você trouxe em relação à desinformação, a gente tem, infelizmente no Brasil, uma população muito desinformada, né? E acaba que essa linha tênue entre as críticas a Israel e as críticas ao povo de Deus, de uma forma geral, é uma linha muito sensível, é uma linha muito tênue. E o que a gente observa enquanto comunidade é que muitas vezes, nas falas do presidente, essa linha ou extrapolou ou ela ficou no limite máximo dessa diferenciação. Então, não necessariamente a comunidade vê o presidente Lula como antissemita, mas eu acho que muitas vezes as declarações dele correram o risco de estar muito ali no limite dessa linha tênue entre esses dois conceitos. Por favor, pergunta. Nós temos hoje muitos conflitos no mundo, notadamente no Sudão, por exemplo, que está ocorrendo agora. O número de mortes no Sudão, já com o assassinato católico, já superou o número de mortes do conflito do Hamas com Israel. A senhora acha que a ONU e o presidente Lula estão dando o mesmo tipo de peso a esse tipo de conflito que deu a guerra com o Hamas e Israel? Última pergunta. A senhora sabe que nós somos uma comunidade plural. Muitas pessoas que votaram no presidente Lula, não necessariamente só deram para o PT, dentro da comunidade judaica. As pessoas de centro, defensoras da democracia, que temiam pela nossa democracia, votaram no presidente Lula. E muitos deles hoje estão decepcionados com a conduta do presidente, que me parece, e a muitos parece, ter sofrido uma alteração desde aquele momento em que a senhora o levou a Israel, que ele foi a Israel, que ele fez essas declarações. A senhora poderia nos afirmar hoje que o presidente Lula está engajado nesse diálogo com a comunidade judaica a ponto de receber, por exemplo, a liderança da Comid, no momento em que se for solicitado uma audiência a ele, e que não há nenhuma separação, nenhuma barreira, nenhum obstáculo a esse diálogo ser estabelecido? Claro, por favor. Olha, peraí, não desliga o óbvio. Nós vamos acabar fazendo isso pendado aí, nós estamos
judeus e a oftalmologia. Ó, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, vou ter que te pedir para você ser bem objetiva, porque a gente vai ter que correr. Não, a gente espera para comer. Não, nós temos um programa, um cronograma. Vamos, em vez de ficar discutindo se judeus são fogo, deixa a Clara responder, por favor. Deixa a Clara falar. Olha, vamos lá, gente. Tem algumas das perguntas são uma só, né? E eu quero dizer o seguinte: quando eu falo em desinformação, eu estou falando uma coisa abrangente. Várias das perguntas aqui estão se baseando em 3 frases do Lula, não em 30 anos de Lula e não em 30 frases de agora, atuais, inclusive no dia do anúncio do cessar-fogo. Quem lembra o que Lula falou? Ninguém, porque não é levado em conta. Então, eu quero fazer um apelo, gente. O homem falou um monte de coisa. E há uma seleção, um TikTok, de pegar 1, 2, 3 frases ou palavras em 2 anos, esquecer ou deixar de lado. Vocês sabem que a operação de repatriamento que foi feita para o Brasil é a maior operação de repatriamento que já ocorreu, que nenhum outro país fez o que o governo brasileiro fez? Vocês sabem disso? Vocês sabem que a embaixada brasileira em Tel Aviv deu apoio, chegou até a ajudar a fazer minha com aqueles rapazes brasileiros que morreram lá? E tudo isso não chega, não é notícia, não é uma coisa para a gente se regozijar como brasileiros e como judeus. O depoimento do embaixador do Brasil em Israel, que se fala em Tel Aviv, né? O Federico Meyer, é impressionante. O cara que vocês tinham que trazer para ele contar o que foram aqueles dias e o que foi aquela operação de resgate. É algo inacreditável. O que aconteceu? Ele foi chamado pelo chanceler israelense, humilhado em Yad Vashem, falando para a imprensa em hebraico, que é uma língua que ele não domina. Então, gente, veja só, o que sobra desse tipo, por isso que eu comecei falando, do jeito que eu coloquei as questões. Porque desse jeito não sobra nada. O Lula não tem nenhuma fala hostil. Nenhuma hostil. Não tem. Ele tem um reconhecimento, ele tem um esforço. Alguém lembra que a primeira proposição de cessar fogo foi elaborada pelo Brasil, porque por coincidência, naquela data, o Brasil exercia a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. E propusemos, teve 12 votos a favor, 2 abstenções e, adivinha, um veto dos Estados Unidos, que era até o Biden na época. Então, os problemas da ONU são muito profundos, inclusive a questão do veto. Você tem 12 a favor, 2 abstenções e um veto que impediu iniciar uma resolução de cessar-fogo. Ou a gente olha o conjunto, ou vai ficar assim, bom, o Lula falou isso, falou aquilo, tal. Então, vocês têm direito de achar o que quiserem do que ele fala, mas não sair totalmente do contexto. Número 1. Então, aí foi colocado, por exemplo, essa questão do Conselho de Segurança. Eu acho que o Lula aproveitou a oportunidade, ele não perdeu. Nos primeiros dias ele colocou essa questão. Colocou, não teve ressonância aqui, que eu falo na comunidade, que deveria ter tido apoio. Um esforço desse de cessar fogo nos primeiros dias, né? Bom, agora, o antissemitismo cresceu após as falas de Lula. É uma leitura, eu acho que cresce muito cada vez que o Netanyahu, o Smotrich, o Ben-Gvir e a equipe de governo abre a boca, o antissemitismo cresce no mundo inteiro, gente. Vamos acompanhar os judeus da França, da Alemanha, da Itália, que estão desesperados, porque tem que responder a um governo
de Israel, que é facínora nas suas palavras. Clara, deixa eu só te dar um dado concreto do nosso monitoramento da rede social. Esse é um dado concreto objetivo. Toda vez que o presidente Lula fala as pessoas mais agudas sobre Israel, como chamar o Netanyahu de Hitler, falar de genocídio, falar que Israel mata deliberadamente mulheres e crianças, toda vez que ele fala isso, que para pouca personalidade é antisemitismo, Eu quero conhecer teu monitoramento. Tá bom. Toda vez que ele fala isso, o pico de mensagens antissemitas nas redes sociais explode. A gente tem isso objetivamente. Ok, mas eu quero conhecer o teu monitoramento e queria também monitorar as frases do Netanyahu e companhia. Sabe Não, é que eu estou falando o constrangimento de uma judia como eu, quando eu escuto que é um povo que diz que veio para Tikkun Olam, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, e os ministros do Estado judeu falam o que falam. Vamos pegar, por isso que eu falei, vamos olhar o conjunto do que está acontecendo. Vamos olhar, eu vou lá ver teu monitoramento, eu quero aprender, eu quero entender. Eu não estou dizendo agora, quem faz uma manifestação antissemita não é o Lula. Não é o Lula que faz. Tem gente... Por favor, vou deixar a Clara falar e concluir. Por Desculpa, favor. perdão, eu só estou fazendo uma pergunta porque eu sou uma pessoa impulsiva. A culpa, então, é do judeu. Por favor, deixa eu... Não, eu não disse isso, mas tem um judeu que é culpado. Ora, pois, ou não. Ou então o governo de Israel não tem nenhuma responsabilidade com o que está acontecendo na Cisjordânia. Isso dito, gente, na Cisjordânia tem milícias. São milícias de judeus israelenses contra a lei israelense, que estão atuando como a Ku Klux Klan. Isso é dito por israelenses, não por mim. Então vamos olhar, vamos abrir o olho e falar assim, onde é que nós estamos, quem somos nós, e o que nós temos que diferenciar e o que nós temos que defender. Não dá para cobertar a atuação do governo, de uma parte do governo de Israel. Sabe o que falam para mim? Ah, Clara, o Netanyahu vai cair, pode crer. Eu vou ficar esperando ele cair, pode crer? 2 anos? Eu vou ficar, todo mundo aqui sabe disso. O pessoal fala, não, ele está desgastado, ele vai cair e tal. Não, gente, ele não vai cair de podre. Já mostrou que não cai de podre. Se juntou com os caras que são os caras dos colonos, que são os caras dos ortodoxos radicais não, extremistas. Radical, somos nós aqui. Bom. A gente leva acho que é importante você ter acesso a essas informações. Acho que o ponto principal é o maior equilíbrio, porque isso realmente aumenta o antissemitismo no Brasil. Deixa, por favor, a Clara concluir. Tá, então eu Depois sei... Eu vou fechar. Duraria, nós temos um prazo, um tempo, tá? Então, eu sei que tem episódios, tem tudo, eu só acho que a leitura é uma leitura localizada, que não se situa no todo e que não leva em conta a atuação do governo de Israel, do exército de Israel e das milícias da Cisjordânia. Então, por exemplo, Cláudio, faz um debate com o filme, com o documentário que ganhou o Oscar na Conib. Faz. Aquele documentário é um documentário interessante. Eu estou falando, eu não sou conhecedora de muita coisa, mas eu conheço um pouco de Israel, vivi um ano lá, minha família mora lá, eu sou obrigada a me informar das coisas, tudo, porque minha família mora lá. É gravíssimo o que está acontecendo na Cisjordânia. Mas a Gaza impediu que o mundo e que nós mesmos vejamos o que está acontecendo na Cisjordânia. Agora, vai esconder que isso é um governo do Estado judeu? Não dá, gente. A não ser que queira simplificar as coisas. A Clara antissemita, o Lula antissemita, não sei mais quem antissemita, e vamos tapar os olhos. Então eu proponho, o Cláudio não quer que eu fale mais, não é que ele não quer, ele quer muito, mas a fome aqui parece estar maior. Então, a pergunta principal, vamos dizer, que vários colocaram, o que pode fazer para aproximar o governo? Gente, vocês viram o Lula e o Trump? O Trump começou atacando brutalmente o Brasil com uma mentira, uma informação de que
o Brasil, que os Estados Unidos perdem no comércio comum, que é pequeno déficit, né? Para nossa sorte, o governo Lula é um governo plural, muito bem equipado. Ele montou os três como é que fala? Os cavaleiros dele, que é o Alckmin, o Mauro Vieira e o Fernando Haddad. Foram lá, conversaram com todos os ministros do Trump, pegaram informações, mostraram tudo. E a relação hoje de diálogo não é porque o Trump é bonzinho ou o Lula é bonzinho. Não é porque um gosta ou não gosta. É porque ficou clara a situação que requer um diálogo. Isso levou mais de 3 meses. Não foi aquele match no corredor da ONU. Para bom entender... Oi? Não foi a química, nada disso. Foi exatamente um trabalho, uma costura que tem que ser feita. Não é com uma cartinha pedindo audiência, gente. Tem que costurar coisas. Não dá, Cláudio, com toda a sinceridade, não dá para você chamar o presidente de antissemita e querer que ele te receba sem ter uma mediação no meio disso. Não dá, ele não é antissemita. E você já disse que ele não é. Então, não dá para... Aí não tem nada a ver com a CONIB. Não dá... Hein? Por favor. O Cláudio, o presidente da CONIB, falou, está gravado, está registrado. O ano passado, na reunião da CONIB, está na imprensa, tem gente que estava, que me contou. Cláudio, eu diria, até desrespeitou o Lula, né? Como se não soubesse o nome dele. O atual mandatário não está aqui porque não foi convidado. Mas, com certeza, os que estão aqui, o futuro mandatário está nessa sala. Isso não ofensa, Cláudio. Não é assim, entende? Então, tem que limpar essa área. E como é que limpa? Tem que costurar, tem que construir. Então, o match acontece quando a gente se empenha nessa direção, né? Assim, eu mandei, ele não recebe, não sei o que. É verdade, não recebeu. Tem convite, eu vi lá, que não foi respondido. Se vocês tivessem a noção do que são os convites do Lula, não justifica. Eu já fui agendeira do Lula no Instituto, não no governo. Eu sei, é jogo duro, mas tem que dar conta. Não deram em um ou outro. Não justifica. Então, daqui para frente, se vocês me perguntam, tem que construir. Tem que construir, não é assim com um pedido de agenda. Mirela, você foi 30 segundos. 30 segundos. Boa tarde, Clara. Meu nome é Mirela, eu sou diretora de marketing da CONIB. Eu tenho 2 filhas que estudam em escola judaica, e aí quando elas saíram da escola, em algum momento eu tive que falar: tira teu Magen David e tira tua camiseta da escola por medo de hostilização que de fato aconteceu. Eu acho que a gente está discutindo política, lógico que a CONIB faz parte da política, o governo é política, mas eu quero segurança para a minha comunidade e para as minhas filhas. Como a gente, junto com o governo, pode ter mais segurança? Eu quero ser judia e quero ter orgulho de morar nesse país e de falar para minhas filhas: vai sem medo de ser quem você é. Eu acho muito bom você querer isso, eu também quero, o Lula também quer. Inclusive, eu tive uma conversa com vários delegados da Polícia Federal que cuidam. Aliás, Cláudio, não é só antissemitismo que atrapalha. O neonazismo, você viu que foi preso, foi feita uma operação pesada, mas dificilmente eu vejo nas preocupações dentro da comunidade falar do neonazismo. Não, você não participou da reunião anterior a essa. Mas como é que eu podia participar da reunião anterior a essa? Não, peraí, eu tô falando do que é público, gente. Se eu não estou aqui dentro, como é que eu vou saber o que você discutiu, amigo? Eu estou falando do que é público, do que é publicado, do que sai, do que se vê. O neonazismo está para o antissemitismo na proporção de 1 para 50 nas declarações das lideranças da comunidade judaica, ou 1 para 30, não está equivalente. E o neonazismo é muito perigoso, muito. Tá? Bom, então, terminando, Cláudio, tem que construir.
tem que construir. Eu sempre achei que a política tem um aspecto que é de tecelão. É como um tecelão, uma tecelã. Tem que tecer. E não é na mágica, e não é no gogó, e não é nas frases, e não é na palavra de ordem, é na construção. Então, eu estava falando, fiz uma reunião com o delegado da Polícia Federal. Nós não temos nem ideia de tudo que acontece, porque eles têm uma... Põe o microfone. Usa o microfone. Microfone? Eu? Eu fiz uma reunião com alguns delegados da Polícia Federal, eles me explicaram algumas coisas que eu achei muito interessante. Tem coisas que a gente nem sabe, porque tinha uma propaganda de uma rádio aqui no Brasil, antigamente, quando eu pelo menos ouvia rádio 40, 50 anos atrás, estava assim, se você não soube, é porque nós não deixamos acontecer. E meio que o pessoal da Polícia Federal me mostrou isso. Quanta coisa que a gente nem fica sabendo porque eles não deixam acontecer. Tem uma atuação, como eu falei no começo, nós temos uma boa lei, nós temos uma vontade que vem dos circuitos do Ministério dos Direitos Humanos, da Educação, e nós temos uma polícia que atua com inteligência, né? Então, tudo isso pode ser melhorado, não tem dúvida, pode ser muito melhorado. E nós vamos construir isso. Eu acho que é muito importante construir uma grande opinião nacional em defesa contra o racismo e o antissemitismo, que são modalidades, mas isso não vai se construir quase que na clandestinidade, porque o IRA não discutiu com ninguém. Ninguém. Como eu falei, eu não sabia o que era o IRA 2, 3 anos atrás. Né? Então, eu acho que o debate é muito grande. Eu sou a favor de incluir, vamos lá, o Ministério das Relações... Vamos só se concentrar um pouquinho. Claro, eu sou a favor de incluir... que todos nós participamos. Eu sou a favor de incluir o Itamaraty, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos, as organizações tipo CONIB, o Museu do Holocausto e outras congêneres, certo? As universidades que têm esse tema, personalidades, eventualmente um outro escritor que tem esse perfil. Eu sou a favor de incluir um debate público e que o país viva isso, que o país viva a importância disso, e não nós só aqui no nosso gueto. Bom, irmãos também se desentendem. E no final do frigir dos ovos, encontram caminhos e soluções nas boas famílias. E essa é uma boa família. E esse é o caminho que a gente deve nortear. Buscar o entendimento dentro da perspectiva do respeito. O ensaio sobre a cegueira é um livro de referência, que fala que quando todos perdem a visão, para os poucos que mantêm um pouco dela, mesmo que com óculos caindo o tempo todo, deve prevalecer com equilíbrio. Primeiro, eu continuo dizendo que é importante um cenário de diálogo com o atual governo. Não quero entrar na nuance dos tempos. Poderia, por exemplo, claro, contar para você, hoje nós estamos no dia 8, 9 de novembro. A guerra começou dia 7 de outubro. 3 dias antes de nós termos a nossa convenção, o vice-presidente da República cancelou um jantar marcado com esta comunidade na minha casa. E poderia talvez fazer um resgate, contar e mandar para você, e eu confio muito nos teus dados, aquilo que você fala, você é uma pessoa íntegra e honesta, eu sei que você tem também, pode ter discordâncias, mas sabe da minha integridade. No primeiro dia, número 1, eu fui à CNN fazer uma entrevista, dar uma entrevista na CNN no Jovem Pan, onde eu falei que o melhor interlocutor que eu enxergava para o cenário internacional para poder encerrar aquela guerra era o presidente Lula. E continuo achando que o presidente Lula é um colecionador de amizades. Não obstante, tentamos durante muito tempo uma série de encontros antes de qualquer citação minha, inclusive em Brasília, quando vieram familiares de reféns e eles foram chamados fora de agenda. O senador Jacques Wagner tentou nos colocar para acompanhar e o aviso do Planalto era para não ir a CONIB, que ele receberia os familiares.
E talvez não precisamos entrar nesses porquês. Isso daqui é uma coisa que tem que ser construída, eu concordo com você. Pode existir erros dos dois lados. E não são os erros que vão acertar. Aquilo que foi, já foi, tem que olhar o que vai ser. Isso é mais importante. Volto a dizer, a comunidade judaica quer conversar com o governo, quer conversar com o presidente Lula. Tá? Faremos da melhor forma, dentro da preservação dos valores que acreditamos, o que é natural dentro do exercício da democracia. E o presidente também tem isso. Não julgo e não entendo que o presidente seja um antissemita. Eu acho que em alguns momentos, algumas manifestações, passaram inclusive uma percepção equivocada da maneira como ele respeita tudo isso. Eu tive com ele inúmeras vezes. Tive com ele nas vésperas das eleições, no último mandato, em 2 jantares. Quando conversei com ele, falei da importância do momento da democracia brasileira. Expressei a minha preocupação com o cenário que o país estava apresentando naquele momento, da importância que ele teria na manutenção do Estado democrático para o nosso país, e ainda repetiria para ele novamente isso. Eu quero que ele tenha contato, quem votou, quem deixou de votar. Eu sei o que eu fiz, o que eu apoiei como cidadão, e não me arrependo a respeito disso. Há pouco alguém falou para mim que posição tem. A posição não era individual, comunitária de respeito institucional, e ela tem que ser mantida. Acho que a questão do IRA é um ótimo debate, e quero contar para você algo que eu não tive a oportunidade de dizer. Quando aconteceu o episódio dentro do Museu do Holocausto e o nosso embaixador foi humilhado, eu decidi naquele momento que eu iria a Israel, junto com uma comitiva de empresários. O ex-embaixador em Israel, naquele momento, me telefonou para saber o que eu ia fazer em Israel, que eu não deveria ir. Eu falei, estou indo lá justamente, e fui me encontrar com o presidente Herzog, com quem eu falei que aquele tipo de movimento não compactua com o cenário de construção para 2 países que dialogam. Aquilo era uma grosseria no sentido diplomático. Falei isso para o presidente e repeti para a comunidade toda. E continuo achando que não era a maneira adequada. O tom, comparações, genocídios, não quero entrar em relação a isso, mas eu acho que é importante que você conheça o trabalho que a gente fez na questão de monitoramento. Quero dizer para você mais do que isso, tá? Nós não somos governo de Israel, nós não somos BIB, tem posições pessoais críticas em relação àquilo que acontece na Cisjordânia. Não nos cabe ficar discutindo a política de lá, mas talvez seja um tema até para ser mais debatido. Por que não? Não cabe blindar, né? Não cabe blindar, correto? Não estão blindando. Talvez a gente não esteja dando relevo porque tem coisas que nós julgamos mais prioridades. Mas não pode ser outra vez a questão de visão. Trocou de oftalmologista ainda, azar dela. Azar dela, eu nunca cobrei dela, não sei nem como assim, escolhe mudar de médico. Tu pegou de segunda categoria. Um bem schlepper, diga-se de passagem. Mas o fato é o seguinte, primeiro, tá? Eu acho que hoje, simbolicamente, é muito importante para dizer que eu, em particular, e a comunidade quer você também. Esse é o ponto. Nós temos um papel importante para tentar redesenhar. Existem ofensas? Sim, pode existir. Se comportou assim, assado, num país de democracia, particularmente com um homem como o presidente Lula, na estatura dele, um homem que lutou para virar o que ele virou e criou esse espaço com muita dedicação e respeito. Ele tem o direito, sim, de se sentir ofendido. Mas o mesmo direito que ele confere a cada cidadão brasileiro também se sentiu ofendido. Isso não vai levar a lugar nenhum. Nós vamos construir, vamos encontrar um espaço. Eu tenho certeza que é a melhor interlocutora. Que nós temos outras pessoas no cenário nacional, claro, que têm um papel relevante na estrutura do Estado brasileiro, mas ninguém como você. Ninguém como você. Você se interessa de fato. Você se pega com as coisas, você anota, você cobra, você diz. Eu queria publicamente dizer o seguinte: eu tenho um papel hoje no Congresso Mundial Judaico que justamente está vinculado ao combate ao antissemitismo, como comissário mundial. E eu quero que você me ajude nisso. Talvez até com uma visão um pouco diferente daquela que eu tenho. A grande preocupação que a gente tem nesse momento é que tudo isso aqui é transitório. O presidente Lula encerra o mandato, poderá ou não continuar. Nós também somos transitórios. Em algum momento não estaremos mais por aqui. Mas o nosso povo prescinde de uma condição onde a intolerância não pode existir. E esse compromisso ele é comum a todos nós. E ele tem que ser construído
por pessoas assim que pensam diferente, com estratégias diferentes. E eu acho que você é um grande ativo. Então, eu gostaria que você me ajudasse nisso. Gostaria que a gente pudesse ter um contato cada vez mais próximo. Acho que em algum momento, claro, o tom sempre pode subir, normal, isso pode acontecer. O que não pode é acabar o respeito. E o respeito nós temos por você, temos pelo presidente, né? Tentamos inúmeras vezes. Eu acho que não é o caso de trazer aqui e fazer um resgate. Tem chateação no meio, tem gente reclamando, nós também temos. Daqui para frente, como é que a gente faz? A gente vai encontrar o caminho. Nós vamos conseguir construir, com certeza. Tá bom? Aqui tem um presente para a Clara e compromisso. Gente, ó, por favor, tá? Vou deixar um compromisso público e gravado, tá? Clara, antes tem direito a uma consulta oftalmológica. E eu me comprometo com esse plenário com a Comunidade Judaica do Brasil, que eu deixo ela sem óculos. Eu faço um ajuste de mês, ela volta aqui sem óculos, com a minha palavra, tá bom? Obrigado.